A fé aprovada, Tiago 1, versos 2 ao 4. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. A nossa vida é como um caderno escrito pela maneira como vivemos. Escrevemos a nossa história com a nossa fé. Porém, a escrita não começa ágil, bela e firme. Como eram as letras quando você escreveu pela primeira vez? Trêmula, desalinhada e insegura. Foi com a prática que você adquiriu perfeição. Assim é a nossa fé. Nossa fé precisa ser provada. Assim como um soldado precisa ser submetido a todo tipo de teste para estar preparado para a guerra, ou como um atleta precisa ser preparado para a competição, ou como um músico precisa estudar e exercitar antes de tocar numa orquestra, ou como já dissemos, quando vamos escrever, precisamos exercitar para que fique uma caligrafia linda, bonita, ágil, firme e rápida. E Deus é o único que sabe testar a nossa fé. Porém, o soldado, o atleta e o músico, ou nossa escrita, trabalham até as suas vitórias passageiras, até os seus objetivos passageiros, mas a fé faz perseverar na vida cristã aqui e para a eternidade. A fé natural não resiste aos testes da fé salvadora. Não fazemos ideia do quanto a nossa fé natural é frágil. O forte, como disse o pregador, clama de joelho, creio, mas ajuda-me na minha incredulidade ou na minha falta de fé. Marcos 9, 24. Esse texto fala daquele pai que tinha um filho que desde a infância foi possuído por espíritos malignos. E aqueles espíritos tentaram tirar a vida daquela criança, muitas vezes tentando jogá-lo no fogo e outras vezes na água. E o pai buscou uma solução para a vida de seu filho quando ainda criança. Mas a solução não veio na infância. E no momento que, aqui em Marcos 9, aquele homem se encontra com Jesus, o filho já é um homem adulto com o mesmo problema. O que mostra que aquele pai não era conformado com as situações, com as circunstâncias, ele não se entregava, a sua fé natural era uma fé robusta, era alguém de superação, de luta, de resistir diante das dificuldades da vida. Porém, quando ele se encontrou com Cristo, que buscando o auxílio disse, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, mostrando assim que ele não sabia quem de fato era Cristo e do que ele era capaz. Cristo respondeu para ele, se podes, tudo é possível ao que crer, mostrando para aquele homem que o problema não estava no poder de Cristo sobre aquela situação tão sofrida, mas na crença do homem sobre Cristo, quem ele era e o que ele podia. E naquele momento, a mensagem de Cristo penetrou a sua mente e o seu coração e o fez reconhecer que, se por um lado ele cria, e de fato ele acreditava, ele tinha uma fé, tanto que ele não tinha desistido de seu filho, por outro lado, aquela fé não era ainda verdadeira, genuína. Por isso que ele clamou de joelho, creio, mas ajuda-me na minha falta de fé ou na minha incredulidade. Como quem diz, eu entendi que a minha crença não é essa crença que o Senhor está falando. A crença verdadeira crê em Ti. A crença verdadeira reconhece quem é o Senhor. Tanto que ele pede essa ajuda, ajuda-me na minha incredulidade ou na minha falta de fé. E Jesus resolve o problema do pai e do filho. Viver na verdadeira fé é ser fiel a Deus e a Cristo. E ser fiel traz sofrimentos, porque todo cristão terá que caminhar na direção contrária à do mundo. Isso resulta em oposição, rejeição e perseguições. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3,12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos.
E essa fé verdadeira é a única capaz de resistir a todos os sofrimentos comuns a todos os homens, sem reclamar contra Deus, sem se opor a Deus, sem murmurar, sem se rebelar contra a autoridade do Senhor e a soberania de Deus de administrar todas as circunstâncias, mesmo que ele não dê explicações para isso. A fé verdadeira é a única que resiste a tudo isso e também resiste às perseguições. A fé natural não tem condições, por isso aquele pai de joelho clamou: ajuda-me na minha incredulidade. Mas a fé verdadeira é como uma árvore que dá fruto no devido tempo. Porque se você evidencia ter fé quando tudo está bem, mas não no tempo de dificuldade, não há diferença da falsa fé. O tempo de fruto da verdadeira fé é quando não podemos ver a solução. Cremos que Deus ressuscita quando há morte, que Ele cura quando a doença é incurável, que Ele converte o coração a Cristo quando quem ouve é anticristão, que Ele perdoa quando há culpa, que Ele socorre quando não há esperança, que Ele ama quando há disciplina, que Ele alimenta quando há fome. No barco, em Mateus 8, 23 a 27, os discípulos se desesperaram diante da tempestade ao ponto de Jesus repreender a desconfiança ou timidez, um comportamento medroso, para ensiná-los a confiar. Assim como os músculos precisam ser exercitados para se fortalecerem, a nossa fé também. Assim como o corpo da criança precisa de atividades para se desenvolver até a perfeição, a fé também. E a provação é o exercício de Deus para fortalecer a nossa fé até a nossa perfeição. Somente Deus sabe exercitar a nossa fé para que ela seja aperfeiçoada até sermos perfeitos e íntegros, sem fingimento, ou seja, que se submete a Deus voluntariamente, sem se cansar nem desmaiar, mas perseverando até o fim. A vitória é para quem vence, isso é óbvio. E a coroa da vida será para quem lutar e vencer. E a fé que vence o mundo é o dom de Deus. Vejamos então o que Tiago nos ensina sobre a fé aprovada. Ele diz assim no primeiro versículo: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria ou de toda alegria o passarem por várias provações. Alegrar-se por ter a fé provada por Deus, se alegrar, né, significa considerar um ganho, um lucro, porque somos provados de várias maneiras, porque há inúmeras concupiscências, como a ambição, a gula, a inveja, a avareza, o amor excessivo ao mundo, e que precisam de remédios e dosagens diferentes. E Deus trabalha a cura em seus filhos. Portanto, as aflições não devem perturbar a nossa alegria, mas devemos nos alegrar e suportar a adversidade com calma e mente equilibrada. Aqueles cristãos estavam dispersos e sobrecarregados com problemas. A dispersão faz isso. Você sai do seu local, da sua casa, da sua região, da sua cidade e da sua terra e passa a viver sem um rumo certo, sem um destino certo, disperso, de favor muitas vezes, sem um lugar fixo para dormir, sem o conforto de um lugar do seu próprio lar, da sua própria casa, de um lugar certo. E nessa dispersão, nesse sofrimento, há muitos outros desconfortos que acompanham, como problemas de fome, doenças, frio ou calor, e tantas outras consequências, né? E imagina aquele tempo, e muitas vezes no deserto. Então aqueles irmãos não estavam enfrentando uma situação fácil, e eram dispersos por serem judeus, mas também pela fé em Cristo. E eram perseguidos, portanto, por causa dessa fé. Então, Tiago escreve para aqueles irmãos para fortalecê-los, para orientá-los a uma prática muito clara e óbvia, mas também necessária, sobre como reagirmos diante dessas pressões, porque essas pressões, considerando
a mancha do pecado que ainda temos pode nos fazer pensar no pecado como solução. Portanto, reclamar, murmurar, não nos submeter à soberania e à vontade de Deus de administrar aquelas circunstâncias e transformar o mal em bem. Ou seja, nos santificar, nos purificar, nos fortalecer na fé, na nossa voluntária disposição de amá-lo, de servi-lo, de adorá-lo completamente, devotar nossa vida de maneira completa a Deus. Isso pode acontecer, por isso Tiago adverte aqueles irmãos a não a terem como motivo de ganho, de lucro, toda o exercício que Deus estava fazendo da fé deles, transformando o mal em bem para fortalecê-los nessa relação com Deus. É motivo de ganho. Ajudando então Tiago com isso, aqueles irmãos e a nós também nos nossos dias, a verem as circunstâncias pela perspectiva correta, não pela perspectiva incrédula do mundo carnal, que quando sofre não vê nenhum ganho nisso. Quando morrem, não vê nenhum lado positivo na morte, não vê nenhum lado positivo na pobreza, não vê nenhum lado positivo na doença. Mas os incrédulos são assim porque não creem, porque não confiam e nem dependem da realidade, do fato de que Deus é o soberano que está governando todas as coisas, controlando tudo que existe, para o louvor do seu nome, da sua glória. E Ele está transformando o mal em bem. E na vida do crente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na vida dos não crentes, muitas vezes Deus usa essas circunstâncias para convertê-los. Portanto, os incrédulos são aqueles que não creem nessa realidade de que Deus é tão poderoso, ainda que não precise do mal, mas Ele é tão poderoso que Ele transforma o mal em bem. Na vida do crente, portanto, Deus está sempre trabalhando para o bem do seu povo, de todo aquele que crê em Cristo. E Ele está fazendo isso aqui, segundo Tiago, fortalecendo a fé, exercitando a fé, fazendo com que a fé realmente dependa de Cristo, realmente dependa da graça, realmente dependa de Deus. Então aqueles irmãos estavam sobrecarregados com problemas, pois eram odiados como judeus e como cristãos, e o teste da fé deles era motivo de alegria. A mulher cristã do Rio de Janeiro, que estava sofrendo de uma enfermidade incurável, é um exemplo para nós exatamente da mensagem de Tiago aqui. Uma mulher que já tinha amadurecido na fé, uma verdadeira serva de Deus, e quando soube da notícia de que ela estava com os dias contados, liga para o seu pastor e diz para ele que ela não queria partir como alguém que não tinha a verdadeira fé em Cristo. Ela não queria que Cristo fosse desonrado na sua morte, mas que fosse honrado e glorificado. Que as pessoas olhassem para ela e vissem que na vida dela Cristo era amado, Cristo era crido, Cristo era confiado. Ela confiava plenamente em Cristo e ela o desejava tanto que ela queria partir. Ela não estava sem esperança, ela não estava reclamando, não estava murmurando, não estava rebelde, pelo contrário, ela estava feliz e alegre, cada vez mais feliz e alegre. Em situações que muitos vão perdendo a esperança e se desesperando, ela estava mais esperançosa e era isso que ela queria. Então, é o que Tiago nos ensina aqui. A nossa fé em Cristo, quando exercitada para se aperfeiçoar, é motivo de lucro, de grande alegria. Então ele fala em seguida, no verso 3, da certeza, sabendo que, ou seja, podemos ter certeza como motivo de alegria, que tudo isso é motivo de alegria, que todo cristão é exercitado ou provado para produzir algo, né, para perseverar, que é justamente o fruto da
fé que é exercitada. A fé é exercitada e vai ser exercitada, essa é a certeza, sabendo que a fé vai ser exercitada por esses sofrimentos, essas lutas, essas perseguições, para produzir um fruto. E o fruto é a perseverança. Então tenhamos certeza, se você é um crente, no mundo passais por aflições. Jesus dá essa certeza, né? No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci e vós vencereis também. Então a certeza é essa. A fé do crente será provada, exercitada a partir desses sofrimentos comuns a todos os homens, que Deus se utilizará deles para transformá-los em bem e fortalecer nossa fé, mas também por nossa fé em Cristo, por perseguições que virão dessa fé em Cristo, nós teremos a fé exercitada ou provada e há um fruto, né? Então, na sequência ele diz: a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ou seja, que as provações testam a fé e produzem essa perseverança, garantindo, lá na frente, no verso 12, ele vai dizer a coroa da vida, que é o que Pedro também ensina, né? Em 1 Pedro 1,7, que diz: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em glória, em louvor, glória e honra, na revelação de Cristo Jesus. Nós tememos doenças, exílios, prisões, reprovações, morte, porque os consideramos, como já dissemos, como males. Entendemos que Deus os transforma em ajuda e auxílio para a nossa salvação. Quando entendemos isso, é gratidão a Deus. Mas quando não entendemos que Deus os transforma em ajuda para a nossa salvação, é ingratidão murmurar e não nos submeter voluntariamente a ser tratado paternalmente. É o que aprendemos em Romanos 5,3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Romanos 5:3-4. Ou seja, quanto mais experiência com Deus, mais cremos nele. Essa esperança não pode somente começar, mas aumentar até ser confirmada. E quem faz isso é a providência de Deus. Enquanto os ímpios são deixados em suas loucuras, como foi com Faraó. Então é motivo de grande alegria, é motivo de reconhecer que até nos nossos sofrimentos é lucro, e não Deus está exercitando a minha fé e não devo murmurar nem reclamar. Verso 4 diz: ora, a perseverança deve ter ação completa. A perseverança, então, tem um propósito. Essa perseverança que vai ser produzida tem um propósito, é ação completa. E qual é essa ação completa? Para que sejais perfeitos e íntegros. Para que sejam perfeitos e íntegros. Perfeitos é a maturidade da graça, íntegros é a sua plenitude, sem falta da graça. É uma vida sem falta da graça. E Tiago não deixa dúvida, em nada deficientes. Ele vai explicando ainda, para que sejam perfeitos e íntegros, e explica em nada deficientes, ou seja, sem que lhes falte alguma coisa. Portanto, a verdadeira perseverança é a que vai até o fim. Não é como a do atleta que vai até a competição, ganhe ou não. A perseverança do cristão é na vida, em sinceridade da alma, voluntariamente se submetendo a Deus, não falhando nem se cansando de servir a Deus. Essa fé é a verdadeira fé. Ela é diferente da fé natural e é diferente da falsa fé. Tenhamos cuidados para não desistirmos da fé. Examinemos se estamos na verdadeira fé e tenhamos todo o zelo necessário, já orientado e ensinado em toda a palavra de Deus para perseverarmos. Uma pressão no trabalho, por exemplo, pode nos levar a perdermos a calma e a mudarmos a mente de Deus para a família, os filhos, os ventos e as ondas do mar, como vimos lá com os discípulos. Nós podemos, ao ser ameaçados no trabalho, para viver no pecado, para pecar contra Deus, nos desesperarmos e pensarmos na família,
no fato de que nossa família não pode passar fome, nossos filhos precisam ser criados, e podemos até justificar usando a Bíblia para pecarmos contra Deus por impaciência, porque desviamos o nosso olhar de Cristo para a circunstância. E quando fazemos isso, olhamos para a nossa família, esposa e filhos, e somos homens que têm a responsabilidade de cuidar da família, da esposa, dos filhos, sustentá-los, mantê-los de tudo o que eles precisam. E então, diante da ameaça de perdermos o emprego, porque as autoridades, os nossos superiores, querem que atuemos de uma maneira contrária à nossa fé, com injustiças, com mentiras, com alguma desonestidade, e nesse momento, isso pode nos fazer desviar o olhar da graça de Cristo, do Cristo Salvador, para as circunstâncias, como Pedro fez quando estava andando sobre as águas, olhou para as ondas do mar, a agitação do mar, e não para Cristo, e afundou ali. É uma das mensagens, um dos ensinos naquela passagem, como também o texto que eu já citei dos discípulos com Jesus no barco. Eles deixaram de olhar para quem de fato estava com eles, para Cristo como ele era, o que ele tinha feito, e olharam para as circunstâncias. E nesse momento fraquejaram. O pensamento mais importante e que supera tudo em nossa vida é que Jesus está conosco. E é assim que nós devemos ver. O vento sopra, mas Jesus está a bordo. Se nossa mente estiver na provação, agiremos como os discípulos com Jesus no barco, como meninos, dominados pelo medo, se olharmos para as circunstâncias e não para Jesus. Não devemos continuar com a fé pequena, mas devemos confiar em Jesus, o nosso Senhor, de modo que nem os sofrimentos, nem as tentações nos abalem. E quem ainda não tem a fé em Jesus, por que ainda não se converteram? Como perguntava o pregador no seu sermão. Se disserem que querem Jesus, por que querem? Querem se livrar do inferno ou do pecado? Se querem, vejam para a cruz de Cristo, pois é nela que se fundamenta a fé. Pela morte de Cristo, todos os nossos pecados são perdoados. Cristo morreu e ressuscitou, subiu aos céus e se apresentou diante do Santo dos Santos como sumo sacerdote para a nossa salvação. Essa é a verdade na qual todos devemos crer. Foi por essa crença que muitos morreram em paz, firmes e tranquilos.